Olá, pessoal. Graças e paz mais uma vez. Estamos aqui de volta no nosso centro de treinamento bíblico, né, onde nós estamos aí abordando esse módulo bem especial, que é um estudo em cima de alguns dos menores, de alguns dos profetas menores, e a gente colocou aí esse título aí sugestivo, dos menores, os menores. E a gente está já na nossa reta final. Nós vamos agora para o nosso último livro, o último profeta menor, dos menores dos menores. Mas eu quero só recapitular com vocês quais foram os livros que a gente viu, os profetas que a gente viu aqui durante esse período, né? Então nós temos aqui, começamos com Abacuque, né? Nessa segunda parte, depois a gente foi então para Sofonias, e eu coloco aqui uma imagem representando cada um tema específico. A semana passada falamos sobre Ageu, o profeta da reconstrução, um profeta pós-exílio, e hoje nós vamos falar sobre o último livro do Antigo Testamento, o último profeta levantado por Deus no Antigo Testamento, chamado Malaquias, né? Eu coloquei aqui uma mala, mas não tem nada a ver com Malaquias, tá bom? Isso aqui é uma mala com dinheiro, representando aqui a prosperidade material, né? Prosperidade financeira, e as pessoas adorando exatamente esse tipo de Deus material, que é um símbolo do que a gente vai ver no livro de Malaquias, tá bom? Eu quero só fazer uma observação com vocês antes de a gente dar entrada e realmente caminhar na aula, dizer o seguinte: durante o preparatório para a aula de Malaquias, eu percebi que o livro de Malaquias ele tem 4 capítulos, por isso que ele entra dentro dos menores. Porém, é um livro muito, muito especial, um livro, assim como todos os outros. E Malaquias, ele tem muitos temas importantes, né? Muitos temas polêmicos, inclusive. E o contexto histórico dele é muito profundo, muito diverso. E o que foi que eu fiz? Eu precisei dividir, né, essa aula em 2 partes, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser Malaquias, parte 1, onde eu vou trabalhar um momento de introdução, onde eu vou falar sobre data, autor, vou falar sobre o contexto, vou falar sobre o objetivo do livro, algum esboço, e vou caminhando, porque eu quero caminhar de forma mais mastigada no texto bíblico, né? Porque é muito rico, é muito profundo. Então, o meu objetivo é a gente poder caminhar hoje de introdução até o capítulo 2, né? E na próxima sexta-feira, próxima semana, aí a gente encerra de fato, onde eu vou trabalhar então, né, do capítulo 2 até o capítulo 4 e concluindo com aquele momento lá de reflexão e aplicação do livro para as nossas vidas, tá bom? Gente, vai ser muito bênção, quero realmente chamar você a caminhar junto com a gente aqui, né? Prestar atenção na aula, se possível você está com a Bíblia de lado, né? Olhando, analisando, porque tem muita coisa boa para a gente ver aqui nesse livro, que é o último livro do Antigo Testamento, gente. Se é o último livro do Antigo Testamento, então tem muita coisa boa que ele quer dizer para nós, ok? Então vamos lá dar início à nossa jornada no livro de Malaquias. Ok, eu começo aí, né, falando sobre a autoria e a data desse livro. Eu trago aí alguns pontos. Então, isso aqui é uma pequena introdução para falar sobre Malaquias. Eu vou ter que falar muito ainda sobre Ageu e sobre Zacarias, apesar de que Zacarias a gente não estudou Zacarias porque ele não faz parte do critério, né, de ter até 4 capítulos. Mas Zacarias ele está aqui próximo de Malaquias e de Ageu, ok? Vou falar muito sobre isso também. Vamos lá. Primeiro ponto aí, a autoria do livro é dada a Malaquias, né? Se você for ver lá, capítulo 1, versículo 1, vai dizer exatamente isso. Uma advertência da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, né? Então tá lá uma referência a esse homem de Deus, esse profeta, a esse servo chamado Malaquias. Malaquias ele é um profeta pós-exílio, do qual nós não sabemos muito a seu respeito. Quando eu falo pós-exílio, é porque ele atua depois do exílio da Babilônia, né? O povo foi levado cativo para a Babilônia, depois os persas
conquista a Babilônia e o rei persa permite que o povo regresse para a sua terra natal, os judeus, depois de 70 anos de escravidão. E ali eles reconstroem, né, o templo, o altar. A gente viu isso a semana passada. Então, é nesse período, pós-exílio, que tanto Malaquias, como Ageu e como Zacarias vai exercer o seu ministério profético, ok? E a gente não sabe muito sobre Malaquias, né? Diferente de, por exemplo, Ageu, que vai falar sobre a descendência dele, Zacarias também vai falar sobre a descendência dele. Malaquias não diz nada, a gente não sabe sobre Malaquias. Então, existem muitas especulações sobre quem foi Malaquias. Por exemplo, especula-se que ele era da tribo de Zebulun, né? Ou então ele era da tribo de Levi. Por que da tribo de Levi? Porque a gente vai ver aqui no livro de Malaquias que ele tinha uma compreensão muito profunda do processo do culto ao Senhor, processo de sacrifício, processo né, de consagração de animais ao Senhor, etc, etc. Então, mas são especulações, não tem como a gente confirmar isso. E existem também outras especulações mais lendárias, né, a respeito desse homem chamado Malaquias. Seu nome, no hebraico, significa meu mensageiro, né? É muito interessante, mais uma vez falando, que Deus sempre vai usar o significado dos nomes dos profetas para trazer alguma aplicação para o próprio livro. E quando fala que Malaquias é meu mensageiro, é porque no livro a gente vai ver que Deus vai usar Malaquias, né, para trazer a mensagem dele para o povo, mas não só isso, Deus vai falar sobre alguns mensageiros que viriam como uma promessa futura, como por exemplo, Malaquias ele vai apontar para o mensageiro João Batista. E ao mesmo tempo, Malaquias também vai apontar para um mensageiro que é o próprio Deus, que vai trazer a própria mensagem. E uma coisa interessante sobre a questão do nome de Malaquias é que na versão Septuaginta, que foi a versão, né, traduzida do hebraico para o grego, e essa versão acontece aí no período intertestamentário. Então, quando foram traduzir a palavra, o nome de Malaquias, né, essa palavra é meu mensageiro, então ele traduz então para o meu anjo, né? Profeta Malaquias, o meu anjo. Então, por conta dessa tradução, né, alguns estudiosos, né, alguns curiosos, acreditam que o autor do livro ele fosse um anjo do Senhor mesmo, né? Tanto que é muito comum, né? É um anjo do Senhor, né? Deus manda seus anjos como mensageiros em muitos episódios do Antigo Testamento para trazer uma mensagem. Então se especula se Malaquias de fato era um anjo do Senhor, ou então há uma possibilidade de Malaquias ser apenas um codinome para outra pessoa. Num caso aqui coloca Esdras sendo uma pessoa que vai falar como mensageiro de Deus, né? E ele tem esse codinome Malaquias. Entretanto, a maioria dos teólogos, né, isso aí é unânime, acredita, né, que o profeta Malaquias ele realmente era uma pessoa específica. Ele é um profeta anônimo, assim como tantos outros profetas que a gente já estudou, que a gente não tem referência deles, né, na história, na sua descendência, na sua paternidade, mas ele é um profeta que existiu, ele é um profeta anônimo, né, assim como outros. Então a gente acredita, né, que Malaquias ele foi realmente histórico, ele era uma pessoa, ele veio de alguma linhagem, estava ali sendo usado por Deus para trazer uma mensagem da parte de Deus para o povo de Deus, ok? Então, mas só para frisar aqui, né, meu mensageiro é o significado do nome Malaquias, ou então a mensagem, ok? Outro ponto importante aqui é que, diferente de Ageu, de Zacarias, Malaquias, o livro de Malaquias, ele não estabelece uma data em um momento específico. A gente viu isso em Ageu, que é muito fácil a gente estabelecer o ministério de Ageu na história, porque ele traz, né, pontos, né, históricos em datas históricas, né, se referindo a algumas festas, se referindo a alguns reis. Então é muito mais fácil a gente encaixar Ageu e Zacarias num contexto histórico, numa data específica. Porém, Malaquias não vai trazer isso. Malaquias não vai situar a gente em momento algum, em período de rei nenhum, em data de festa nenhuma, né? Ele já começa já falando a mensagem, né? Porém,
quando a gente vai se aprofundar no contexto, né, e no clima que Malaquias vivia, a gente vai perceber, e os estudiosos vão caminhar para isso, que entende-se que Malaquias ele exerce o seu ministério num período pós-Neemias, né? Pós-Neemias. Neemias foi um homem levantado por Deus depois do cativeiro, para quê? Lembra? Para reconstruir os muros, né? O templo já havia reconstruído, Esdras já veio já reconstruir o espírito do povo, né? Trazer a lei novamente. E Neemias vem também para poder ajudar a reconstruir os muros, né? E Neemias ele fica em Judá mais ou menos cerca de 12 anos, né? Ele não só reconstrói, mas ele se torna ali um governador por um tempo. E depois de 12 anos ele volta para a Síria, né? Volta para o seu trabalho na Síria não, desculpa, na Babilônia, né? Um trabalho em Suzã, onde ele era chefe dos copeiros. E entende-se que depois que Neemias sai de Judá e volta, existe um retorno das pessoas, dos sacerdotes, do povo, a um regresso espiritual, um esfriamento espiritual, né? De forma que eles abandonam várias práticas, abandonam várias leis, etc, etc. Então, tudo indica que Malaquias, então, ele vai ser a última tentativa de Deus de confrontar o povo. Então, Malaquias ele vai chegar na nação de Judá como profeta depois de Neemias, e se calcula aí num tempo entre 458 a.C. a 433. Alguns teólogos chegando até mesmo mais próximo, né? Até o ano de 400 anos antes de Cristo. Mas aqui foi uma data que eu consegui, né, identificar da parte de alguns estudiosos, né, da atuação do profeta Malaquias. Não sabemos ao certo em que momento aqui entre essas duas datas, 458 a 433 antes de Cristo. Lembrando que as datas antes de Cristo é sempre decrescente até chegar o ano zero, ok? Então eu coloco aqui Malaquias, o profeta mensageiro de Deus, né, uma mensagem para ele. Vamos para o contexto histórico, né? E no contexto histórico eu coloco aqui também uma frase interessante, que eu coloco que Malaquias, ele é um prefácio ao Evangelho de Mateus. Eu não sei se você tem costume de ler um prefácio de um livro, não sei se você tem costume de ler uma introdução de um livro, mas a gente às vezes passa despercebido. Mas um prefácio e uma introdução de um livro é algo muito importante para um livro, porque ele vai trazer uma informação anterior que vai te ajudar a compreender na leitura do livro. E nós muitas vezes começamos a leitura do Novo Testamento em Mateus e nós esquecemos que antes de Mateus existe um livro, né, que precede o Evangelho, e esse livro ele vai ser muito útil na sua leitura como um prefácio, como uma luz que vai se clarear, né, para nós entendermos como é que Mateus inicia o seu texto, né? Como é que Mateus narra, né, a sua fala a partir de um período que se ficou, onde antes, mais ou menos 400 anos antes, foi escrito o último livro, que foi Malaquias. Então, gente, quando você abre sua Bíblia e vê que o Antigo Testamento termina com Malaquias e o Novo começa com Mateus, isso não está aqui aleatoriamente, tá bom? Isso está aqui de forma estratégica, porque, de fato, Malaquias é um livro muito importante para a compreensão do Evangelho de Mateus. Ok? Então vamos entrar aqui um pouco no contexto histórico. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e pensasse junto comigo o que estava acontecendo aqui nesse período aqui de Malaquias. Ok? Então, já haviam se passado 100 anos que o povo tinha voltado do cativeiro em 3 levas, né? Então Malaquias vem depois de 100 anos que o povo já tinha voltado do cativeiro. E eu falei em Ageu que esse cativeiro ele aconteceu em 3 levas, né? O primeiro grupo ele desce com Josué e Zorobabel, né? Que foi 2 homens usados por Deus, a gente viu isso em Ageu, para reconstruir o altar e o templo. O segundo grupo vai descer com Esdras, né? Onde Esdras vai trazer a leitura da lei, a leitura do Antigo Testamento, do Pentateuco, né? A lei de Moisés, e vai resgatar isso no povo.
E outra leva desce com Neemias, que é uma leva que vai, né, ajudar na construção das muralhas, reconstrução das muralhas. Então, é bom a gente frisar que nesse retorno, né, da Babilônia para Judá, né, depois de 70 anos de escravidão, nem todos desceram, tá bom? Nem todos quiseram voltar, né? Alguns já tinham chutado o balde mesmo, não queria mais conversa com a nação de Judá. Então, alguns ficaram lá na Babilônia, porque já tinham enveredado na sua, no seu, no- na sua vida com comércio, construção de coisas, né? Já tinham feito famílias lá. Outros foram para outros lugares, como por exemplo o Egito, né? Se localizaram lá na Alexandria. Então, nem todos voltaram para ajudar, tá bom? Então, essa aí é um fato que a gente precisa frisar aqui. Então, já tinha passado já, né, 100 anos de retorno. E 100 anos de retorno, as coisas não estavam, né, tão agradáveis como deveria estar na nação de Judá, né? Então, a gente precisa entender isso. Outro ponto importante é que com Zorobabel e Josué, nós vemos que o altar primeiro é construído, a gente viu lá, né? E depois passa um tempo longo para concluir a reconstrução do templo, né? E a reconstrução do templo é concluído em 516 a.C. E essa demora de reconstruir o templo, né? E esse desprezo de dar essa atenção é exatamente a mensagem do profeta Ageu criticando o povo, porque, olha, vocês estão aí se preocupando em construir suas casas belas, né, belíssimas, finas, né, com muito requinte, e estão esquecendo da casa de Deus, estão esquecendo de reconstruir a casa de Deus, e Deus não quer, né, o seu povo desse jeito, né, e isso aí foi a mensagem do profeta Ageu. Outro ponto importante é que para o povo, então, né, então imagina, né, o povo voltando para ajudar depois da Babilônia, e essa volta se dá numa perspectiva de várias profecias que foram feitas. Por exemplo, promessas que foram feitas por Jeremias, por Ezequiel e Isaías. O povo tinha conhecimento dessa profecia. Inclusive, a profecia do retorno após 70 anos. E esse retorno realmente acontece, né, literalmente após 70 anos, onde o imperador Ciro ele permite que o povo volte. Então, essas profecias de Jeremias, Ezequiel e Isaías eram entendidas como promessa de paz para o povo, promessa de prosperidade, promessa de restauração do trono de Davi. Então, imagina o estado de ânimo do povo, o povo voltando da Babilônia com esse pensamento: agora sim, Deus vai nos abençoar, agora sim nós vamos prosperar, agora sim nós vamos ter paz, agora sim nós vamos restaurar o trono de Davi, nós vamos reinar novamente, né? Nós vamos ser novamente um império forte. Então, eles entendiam, né, isso. Porém, né, o que foi que eles percebem? Eles percebem que eles voltam para a terra prometida, né, para ajudar, e eles percebem que eles ainda continuam sob o domínio dos persas, eles ainda continuam sob pressões externas, como por exemplo os samaritanos, eles continuam pagando impostos, tributos, né? Eles continuam vivendo processos de calamidades em relação à seca, em relação ao clima, né? E por isso o povo fica frustrado, o povo vai ficar desanimado e o povo vai se decepcionar com Deus. E não só isso, o povo vai entrar num profundo processo de esfriamento espiritual que vai atingir o seu relacionamento com quem? Com Deus, vai atingir o seu relacionamento com a lei, o seu relacionamento com o culto, o seu relacionamento com o trato com a família, com, por exemplo, com o casamento, com os deveres sociais e com o dízimo. Então imagina, né? Então eu venho nessa expectativa. Então se eu percebo que as profecias não se cumpriram e não estão se cumprindo no meu ponto de vista, né? Naquilo que eu gostaria que se cumprisse, então eu não quero mais saber de nada, eu não estou nem aí, porque não vale a pena servir esse Deus. Era exatamente esse tipo de mentalidade, de estado de ânimo que o povo estava vivendo, né? O povo então se volta para o quê? Para os seus próprios negócios. O povo então vai esquecer a sua vida espiritual com Deus e vai se voltar para os seus próprios negócios, vai se voltar para as suas próprias ocupações, seus próprios interesses, e com isso eles vão tratar com desprezo o culto a Deus, vão tratar com desprezo o nome de Deus,
vão tratar com desprezo o pacto da aliança que Deus tinha com eles. Então, o povo está desse jeito, o povo está dessa maneira, né? O povo está decepcionado porque eles gostariam que as profecias se cumprissem a partir dos desejos deles e não a partir dos planos e dos propósitos do Senhor. Essa é uma realidade, um contexto que está acontecendo aqui, né, no período do profeta Malaquias. Outra informação sobre o contexto é o seguinte, é que mesmo vivendo, né, esse distanciamento de Deus, o povo ele ainda continuava querendo as bênçãos de Deus. Eles estavam lá fazendo o que queriam fazer, estavam desobedecendo a Deus, mas ainda queriam que Deus abençoasse eles, né? E o povo vivia numa cara de pau tremenda, era num cinismo tremendo, né? Desprezava o culto, mas queria que tivesse boa colheita, desprezava o culto, mas queria que tivesse bons negócios, que tivesse prosperidade, né? Então, realmente, isso estava acontecendo. E aí é exatamente aí que entra o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias vai ser usado por Deus para confrontar esse povo rebelde, obstinado, né? Ingrato, que já havia passado por tantas crises, já tinha passado por tanto açoite de Deus, já tinha sido levado cativo para a Babilônia, passado 70 anos de escravidão, voltaram como cumprimento da promessa de Deus. Deus tinha dito que eles iam voltar, mas mesmo assim o povo continuava ingrato, rebelde, obstinado. Isso é muito triste. E Deus agora ele vai dar a sua última cartada e Deus vai levantar o profeta Malaquias para poder confrontar o povo novamente e definitivamente. Outra informação é que logo após Malaquias, né, o ministério de Malaquias, se inicia então um período de 400 anos de silêncio de Deus. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Período de 400 anos de silêncio de Deus, conhecido também como o período interbíblico, né? Onde Deus ele vai se calar. Deus usa o profeta Malaquias, o povo não escuta o profeta Malaquias, e Deus disse: chega, eu vou me calar, eu vou ficar em silêncio. E o meu silêncio vai durar 400 anos. E durante 400 anos não levantou-se nenhum profeta em Judá para falar no nome de Deus, porque Deus tinha desistido, né, do povo. Deus tinha desistido de confrontar o povo e agora ele tinha novos planos para a formação do seu novo povo, que agora seria o povo de Deus. Então é muito interessante que a gente perceber, né, que durante esse período interbíblico, que é de 400 anos de silêncio, e quem vai romper esse silêncio é exatamente o profeta João Batista, irão surgir, então, nesse período, várias seitas políticas, seitas religiosas, né, como, por exemplo, seitas políticas, vai surgir os saduceus, vai surgir os zelotes, que é um grupo político, né, de rebelião, seitas religiosas, os fariseus, vai surgir exatamente nesse período, né, entre Malaquias e Mateus, esse período interbíblico, né? Então, e outras coisas, várias guerras vão existir também, rebeliões, como a guerra dos Macabeus, né? E também muitas literaturas apócrifas. E são essas literaturas apócrifas que surgiram muitas assim, olha. São essas literaturas que, inclusive, algumas delas são acrescentadas, né, na Bíblia católica, né? Que são livros históricos, livros que têm as suas importâncias, sim, né, a nível histórico, porém que não passaram pelo crivo da inspiração de Deus, né? De livros inspirados por Deus, né? Então, há tudo isso aqui acontecendo nesse período onde Deus se cala até o surgimento do profeta João Batista e o início da chegada de Jesus. Então, Deus quebra seu silêncio com a voz de João Batista no livro de Mateus. Por isso que é tão importante a gente estudar Malaquias e ler Malaquias antes de ler Mateus, porque inclusive dizem que João Batista ele é um profeta do Antigo Testamento. É o único profeta do Novo Testamento que está ligado ainda ao Antigo Testamento por conta dessa ligação que ele tem com o profeta Malaquias. Destinatários do livro,
Então, para quem é que o livro é escrito? Então, eu coloco aqui pelo menos 3 destinatários. A priori, o livro, né, a mensagem é dada para a nação de Judá, né, nação de Israel, agora é só uma coisa só, que havia voltado do cativeiro da Babilônia e estava desviado de Deus, né? Porém, quando a gente vai ler o livro, a gente vai ver que o livro, ele é para a nação de Judá, sim, mas ele é, sobretudo, um livro escrito para os líderes religiosos. É um livro, uma mensagem para os sacerdotes, né? Então, é uma afronta, é um confronto forte à forma como o povo está vivendo, mas, sobretudo, como o povo está vivendo sob a liderança dos sacerdotes. Então, o sacerdote vai ficar aí, né, nesse alvo muito forte dessa mensagem de confronto. Outro destinatário, quando a gente pensa no livro de aplicação, a gente vai perceber que o livro também ele fala para a igreja, né? A forma que a igreja deve dar atenção ao culto a Deus, né? Então dizem que o livro de Malaquias ele é um livro que mais fala sobre os pecados principais da igreja, né? Então os pecados que são confrontados, Malaquias é vivenciado hoje na igreja e é um livro que a igreja precisa ler e entender para poder evitar, né, alguns pecados que aqui Deus condena. E também o livro é escrito para os ímpios, né, que sofrerão castigo no dia final, né? O livro também traz essa tonalidade, né, onde o povo de Judá eles ignoram Deus porque Deus não estava agindo com justiça contra o ímpio. Porém, Deus diz o seguinte: olha, mais uma vez, como muitas outras vezes ele disse em outros livros, outros profetas, é no meu tempo, eu vou castigar o ímpio, né? E eu tenho um propósito, e é na minha agenda, não é na agenda de vocês. Então Deus ele traz mais uma vez essa garantia de que o ímpio, né, irá sofrer o castigo no dia do Senhor. As nações rebeldes que se voltaram contra Deus vão sofrer no grande e terrível dia do Senhor. Objetivo do livro, objetivos aqui, eu trago pelo menos aqui 4 objetivos. Primeiro, é despertar o povo do cinismo. O povo é cínico. Pense num povo cara de pau. Pense num povo óleo de peroba, vocês vão ver isso. Não só o povo, mas os sacerdotes, né, aqui os líderes religiosos. Então, a ideia é despertar o povo do cinismo, do ceticismo, né, é um ateísmo, né, prático que estava ali acontecendo com Deus e com suas promessas. Outro objetivo é confrontar a frieza espiritual do povo. O povo estava frio espiritualmente, estava distante de Deus, e isso reflete, sobretudo, no culto ao Senhor. O terceiro objetivo é condenar o culto insincero. Tem uma coisa que Deus detesta aqui nesse livro, é exatamente oferecer um culto de forma superficial, um culto de forma mentirosa, insincera, com coração impuro. Então Deus condena isso, e Deus quer trabalhar isso. E outro objetivo é renovar o povo na esperança do cumprimento das promessas de Deus no tempo dele, né? Então, por mais que a gente perceba que existe um esfriamento generalizado aqui na nação de Judá, ainda existem os remanescentes do Senhor, né? Ainda existe aquele grupo fiel, firme, temente, que não abandona, que não desiste, que não deixa de seguir a Deus, que não deixa de confiar a Deus. Então, esse livro também vem renovar para essas pessoas que, olha, continue firme, né? Confie em mim, né? Vai chegar o meu momento, vai chegar o seu momento. Então, não esqueçam as minhas promessas. Não percam esperanças nas promessas que eu tenho para vocês, ok? E aqui, a nível de curiosidade, eu trago informação para vocês, né? Então, uma curiosidade, né? Antes do cativeiro, né? Você vai ver, antes do cativeiro da Babilônia, o povo, tanto o povo de Judá como o povo de Israel, tinha costume de idolatrar outros deuses. Infelizmente, isso é uma marca forte na nação de Israel, de Judá. Eles adoravam outros deuses, né? Então, por exemplo, a gente vai ver práticas lá de adoração ao deus Baal, prática de adoração ao deus Moloque e tantos outros deuses, né? O povo se misturava com estrangeiros e acabava trazendo aí idolatria para a nação. E Deus ele confrontou muito isso, né? Deus levantou vários profetas, como Elias, para confrontar esse tipo de adoração, de idolatria, que diga, do povo a outros deuses. Porém, a gente vai perceber que após o cativeiro, depois que o povo volta do cativeiro, o tipo de idolatria muda. Não existe mais esse tipo de idolatria do povo em relação a outros deuses. A idolatria, então, passa a ser a idolatria ao material, uma idolatria à prosperidade física, à prosperidade financeira.
O amor a Deus, então, era medida pela prosperidade, né? Deus só era justo se ele tivesse bem materialmente. Aqui, então, vai surgir a teologia da prosperidade. É muito interessante a gente ver que o povo lá, depois do cativeiro, eles vão colocar isso como parâmetro. Eles estão passando por dificuldade financeira, eles estão passando por crise, né, na agricultura, calamidades, né? Então não estavam prosperando, então eles acreditavam que Deus então não estava, né, sendo justo com eles. Então Deus só amava o povo, Deus só era justo com o povo se o povo tivesse indo bem, se o povo tivesse prosperando financeiramente, materialmente, prosperando em relação à saúde, aí sim, né, o Deus seria um Deus fiel, mesmo que eu não tenha muito compromisso com o meu culto a Deus, mas se Deus está me abençoando e se eu estou prosperando, aí sim. Então a gente vai perceber isso de uma forma muito forte, né, esse surgimento dessa mentalidade de prosperidade que vai nortear, inclusive, muitas igrejas hoje, né? Tem muitas igrejas hoje que, né, vivem na prática da teologia da prosperidade e é algo que começa aqui, ó, quando o povo julgava a Deus pela medida que Deus, né, abençoava ele. Então, hoje, se uma pessoa ela é pobre, é porque Deus ele não abençoa essa pessoa, porque essa pessoa não tem fé suficiente num Deus que tem capacidade de fazê-la prosperar, e isso é muito triste, isso é muito lamentável, porque a gente vai ver que logo depois o Filho de Deus vem, e esse Filho de Deus, ele nasce numa manjedoura, e ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele vive uma vida simples, uma vida de humildade, porém alguém que foi próspero espiritualmente, né, que agradou o coração do Pai. Então aqui é uma curiosidade que eu trago para vocês a respeito desse livro aqui de Malaquias, ok? E aqui eu trago um esboço, né? E eu trago aqui um esboço sobre o livro, do capítulo, trazendo cada ponto. Porém, a gente vai trabalhar esse esboço aqui durante a leitura do livro. Ok? Então, vamos dar uma entrada no livro, então, e vamos ver o que é que acontece aqui no capítulo 1. Ok, capítulo 1, e eu coloco aqui, né, a insensibilidade ao amor de Deus. Eu trago uma frase aqui: o amor não correspondido entre Deus e o seu povo. Você já passou por isso? De você amar alguém e você não ser correspondido com esse amor? É isso que está acontecendo aqui no início do livro do profeta Malaquias. Então, o versículo 1 é uma introdução, né? Uma advertência. A palavra advertência, mais uma vez, traz a questão, a tradução, é a ideia de um peso, né? De uma carga forte, um peso, que é colocado não só para o mensageiro, mas para aquele que vai receber a mensagem. É uma palavra dura, uma palavra confrontadora, né? Então, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então, Malaquias é um homem de Deus, é um profeta de Deus, apesar de ser anônimo, apesar de não ter muita popularidade, né? Apesar de não ser muito conhecido nas redes sociais, mas é um homem que Deus usa e é um homem que vai trazer uma palavra difícil, né? É muito fácil a gente pregar palavras boas, agradáveis, como a teologia da prosperidade faz. Mas Malaquias vai ser chamado por Deus para trazer uma palavra de advertência dura, um peso, e esse peso é também, inclusive, para Malaquias, essa responsabilidade de Malaquias de poder falar para o povo, que é o seu povo, algo tão forte, né, e tão confrontador da parte de Deus. Então a gente vai perceber então que o livro de Malaquias, ele é um livro que é um discurso que é feito por meio de um diálogo, né? É um discurso dialógico. Deus vai usar esse método de confronto, né? É como se Deus pegasse o povo, pegasse os sacerdotes e levasse eles para o banco dos réus, né? Onde ele vai ser interrogado. Ou então Deus está chamando o povo a um debate, né? A um debate, a um momento onde a gente vai perceber muito forte que existe a primeira palavra, e primeira palavra existe uma réplica e existe uma tréplica. Então isso vai ser muito comum no livro, Deus trazendo essa mensagem para o povo. Então veja como Deus trabalha aqui as perguntas, como forma de confronto e forma pedagógica para ensinar o povo. Aí diz aqui, ó, versículo 2. Eu sempre os amei. Deus está afirmando aqui, eu sempre vos amei, né? E quando fala sempre, é desde o início mesmo. Deus amou a nação de Israel desde a sua
formação, desde o início ali, quando ele chamou Abraão e quando ele escolhe Jacó do ventre da sua mãe, né? Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Olha, eu sempre vos amei, mas vocês ficam me perguntando, de que maneira nos amastes? Ou seja, o povo estava duvidando do amor de Deus, estava duvidando da palavra de Deus. O povo não estava correspondendo a esse amor de Deus eterno, incondicional, né? Desde o início pelo povo. E o povo fica dizendo para o Senhor: quando o Senhor nos amou? De que forma o Senhor nos amou? De que maneira o Senhor nos amou? E Deus vem com a resposta, que é a tréplica, né? E a resposta de Deus é uma resposta falando sobre eleição, né? Deus vai falar, para Deus provar o amor dele pelo povo, Deus vai falar sobre eleição. Aí Deus vai dizer o seguinte: não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor: todavia eu amei Jacó. Olha que interessante, né? Duas crianças no ventre de uma mãe, onde iriam surgir duas nações, e Deus escolheu amar, né? Quem? Jacó e não Esaú. E por que Deus amou Jacó? Não existe motivo. Sinceramente, não existe motivo nenhum. Simplesmente ele resolveu amar. Jacó, ele já nasceu malandro, já nasceu pegando no pé de Esaú, né? Ele queria nascer primeiro, né? Jacó ele fez um monte de coisas erradas depois, mas mesmo assim, Deus está dizendo assim: olha, eu amei Jacó desde o início. Jacó é o pai de vocês. Jacó é a base da nação que vocês vieram. Eu amei vocês primeiro, mas rejeitei Esaú, né? Essa ideia aqui de rejeitar não é aquela ideia de, né, forte de rejeitar, mas é a ideia de que Deus não preferiu Esaú. Por quê? Porque Deus ele sonda os corações. Deus sabia que Esaú seria alguém, né, que seria profano lá na frente, alguém que seria volúvel a influências, alguém que iria vender a sua progenitude. É, é, por um prato de lentilha. E por conta disso, Deus resolve, então, escolher Jacó, né? Então, ele diz aqui, ó: eu amei vocês desde o início, eu escolhi Jacó, né? É uma questão de escolha. Isso não é porque Jacó era bonito, não é porque Jacó tinha feito algo bom para mim, porque ele era um feto, ele era uma criança, eu escolhi, né? Transformei suas montanhas. Aí diz aqui, ó: mas rejeitei Esaú. Depois vai dizer: transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Lembra aqui, né? Deus está falando aqui, tá uma referência ao livro de Obadias, onde Deus vai falar sobre, né, o castigo à nação de Edom, que é a nação que vem, né, da descendência de Esaú, né? Então Deus, ele castigou a nação de Edom. Por quê? Porque a nação de Edom foi uma nação que foi mal contra a nação de Israel. Aí Deus diz no versículo 4: embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pode construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha que palavra forte. Então, Edom, né, os povos da montanha, né, que foi destruído lá, né, pela Babilônia, depois, né, ele está destruído. E Deus está dizendo assim: olha, veja só, mesmo que Edom queira dizer assim, nós fomos esmagados, mas vamos reconstruir, eles não vão, porque eu destruí novamente. Porque a minha ira está com Edom eternamente, porque Edom foi mal contra vocês. Edom não permitiu que Moisés passasse com o povo pelas suas terras. Edom, ele desejou o mal quando a Babilônia invadiu, quando a Babilônia invadiu a nação de Judá. Edom sorriu, Edom teve prazer, sendo eles irmãos deles. Então, eu abominei Edom. E Deus, ele vai trazer essa expressão aqui, vai repetir muito essa expressão aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão vai repetir muito nesse livro, né? Versículo 5: vocês verão isso com seus próprios olhos. Exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus está dizendo para o povo: olha,
Eu amo vocês, mesmo que vocês não me amem, mas dizer para mim que esse amor não é verdadeiro, isso é uma afronta à minha pessoa. E eu amo vocês porque eu escolhi vocês desde o ventre da mãe de Jacó. Eu escolhi vocês. Vocês não tinham nada de agradável, mas eu escolhi vocês. Eu amei vocês. E eu protegi vocês. E eu castiguei todos os povos que vieram contra vocês. Porém, vocês precisam entender, um dia vocês verão com os próprios olhos, que grande é o Senhor. Grande é a minha pessoa e vocês estão me desprezando. Vocês vão ver que eu serei grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então, essa é uma palavra forte e dura, né? Há uma insensibilidade do povo aqui ao amor de Deus por ele. Depois a gente vai para o versículo 6 até o versículo 14, a gente vai ver uma palavra forte e dura aos levitas, né? Aqui os levitas estão na mira de Deus. E eu coloco aqui uma frase dizendo que o pior culto é aquele que é oferecido com coração impuro. O pior culto é aquele que é oferecido com o coração impuro. O livro de Malaquias vai falar sobre o culto, só que a gente precisa entender o seguinte: existem dois tipos de culto. Existe o culto particular, né? O culto pessoal, onde eu sou o culto de Deus, onde eu cultuo Deus, onde eu estiver, no meu trabalho, fazendo exercício, né? Comendo, bebendo, né? Quando quer comais, quer bebais. Mas existe aquele culto que é o culto coletivo. É o culto soleno, é o culto onde a gente se reúne com o povo de Deus para adorar a Deus. Então, é exatamente esse culto público aqui, esse culto solene, que Deus ele vai confrontar a respeito das suas práticas, né? Aqui trazendo uma palavra de confronto aos levitas e aos sacerdotes. Aí Deus começa o seguinte, olha, versículo 6, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Deus já tinha falado já e reclamado que o povo não estava amando ele. Mas não só isso, o povo não só amava a Deus, como o povo não estava honrando a Deus e o povo não estava respeitando a Deus. Né? Então diz aqui, olha, se um filho ele honra um pai, se um servo respeita, né, o seu senhor, porque isso é devido, e se vocês acreditam que eu sou seu pai e eu sou seu senhor, cadê a minha honra? Por que vocês não me honram? Por que vocês não me respeitam? Por que vocês não têm temor por mim? Porque não existe reverência nenhuma, porque vocês me tratam como se fossem qualquer pessoa, como qualquer coisa. Deus está indignado, Deus traz essa advertência e esse questionamento, né? Mas aí vem aqui a réplica, né, do povo. Mas vocês perguntam: de que maneira nós temos desprezado o teu nome, né? É aquele cínico, como eu falei, o povo é cínico. Deus está afirmando: vocês desprezam o meu nome. E quando vocês desprezam o meu nome, vocês estão desprezando a mim. Aí o povo vem assim: mas Senhor, onde é que a gente tem desprezado o teu nome? Onde foi que isso aconteceu? Aí Deus diz: tá bom, então vou fazer agora a minha tréplica. E qual é a tréplica de Deus? É exatamente isso aqui. Vocês me desonram, vocês não me honram, vocês não têm respeito comigo. Versículo 7, quando vocês trazem comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, uma outra versão vai dizer que quando vocês trazem pão impuro, né? Então, é uma palavra muito específica aos levitas. Os levitas eram um grupo de pessoas chamadas por Deus para servir no templo. E esses levitas eram responsáveis de organizar tudo no templo, deixar tudo organizadinho, de acordo com a lei de Moisés. Então, para cada coisa existia um método específico de ser tratado, uma forma de ser manuseado, né? E o povo e os levitas estavam desprezando isso, né? De forma que, por exemplo, o pão que existia, né? O pão do propiciatório tem que ser um pão fresco. Era um pão que era feito com materiais específicos. E esse pão não poderia ser feito de um dia e colocado no outro. Era um pão do dia, que ficava naquele dia lá, na mesa do altar. E no outro dia, esse pão era descartado, era feito outro pão para ser colocado. Né? Então, eles estavam colocando e fazendo o pão de todo jeito. E eles estavam
né, colocando o pão ali impuro, pão mofado, pão velho, né? Vocês têm trazido comida impura ao meu altar, uma referência ao pão. E mesmo assim vocês ficam aí se perguntando de que maneira nós temos desonrado. E Deus está dizendo assim, quando vocês fazem isso, vocês estão desprezando ao Senhor. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Quando você coloca algo impuro na mesa do Senhor, você está desprezando ao Senhor. Quando você chega na igreja para cultuar o Senhor com coração impuro e coloca algo diante de Deus impuro, que não é com excelência, você está desprezando o Senhor. Outra coisa, versículo 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Olha só, era responsabilidade dos levitas, quando chegavam os animais para o sacrifício, analisar os animais, observar os animais. Por quê? Porque não poderia ser qualquer animal. Teria que ser um animal perfeito, tem que ser o melhor animal, sem mancha, sem doença, né? Sem ser aleijado, né? Então, o que é que está acontecendo? Vocês não estão nem mesmo observando os animais que estão sendo oferecidos por mim. Eu não sei se os levitas estavam ignorando para agradar o povo ou eles estavam fazendo porque Deus merece qualquer coisa, né? Então eles estavam colocando diante de Deus para ser sacrificado animais aleijados, animais doentes, né? Então, existem menções, por exemplo, que até animais mortos. Então imagina lá que você tem um rebanho lá de ovelha, de repente uma ovelha foi capturada por um lobo e deixou lá o resto da ovelha. Então, eita, o lobo matou a ovelha, ou então uma cobra picou, já está morta, já, pega aí, vamos lá se levar para o sacrifício, porque pelo menos não oferece uma ovelha saudável. Então estava acontecendo isso estava sendo ignorado. E a gente sabe o critério de Deus, a excelência de Deus para o culto a Ele. Aí Deus diz o seguinte aqui, ó. Tentem oferecê-los de presente ao governador? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus sabia que era a prática do povo dar presente aos governadores. Porque os governadores, né, estavam ali e tinham prestígio, e o povo, por interesse, chegava lá e levava presentes, bons animais, né, joias, ouro, coisa parecida, né? Então Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês preferem agradar os governadores do que me agradar. Porque eu tenho visto os presentes que você tem dado aos governadores, e os presentes que vocês têm dado aos governadores nem se comparam com o que vocês têm trazido para mim, porque vocês têm trazido lixo para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Pegue esses animais aí aleijados, coloque num embrulho, um presente, e leve para os governadores. Leve para o rei da Pérsia e dê a ele de presente, né? Para ver o que é que vai acontecer, o que é que eles vão dizer. Então vocês estão preferindo agradar homens do que agradar a Deus. Versículo 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus está desafiando o povo aqui, aos sacerdotes. Olha, tragam esses sacrifícios aí. Tragam esses sacrifícios aí aleijados, manchados, impuros. Tragam até mim. Agora sacrificam esse sacrifício para mim. Botem para mim. Agora tente apaziguar a minha ira. Tente apaziguar o que eu estou sentindo para vocês, contra vocês. Tentem ver se eu vou ter compaixão por vocês quando vocês sacrificarem esses animais para mim. Com certeza não. Com certeza não. Né? Mas os sacerdotes estavam com o coração impuro. E quem está com o coração impuro, contaminado, oferece coisas contaminadas para Deus. E Deus está indignado e revoltado com isso aqui. Vamos lá, adiante. Versículo 10. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Eu não quero a oferta de vocês, eu não quero o culto de vocês, esse culto hipócrita, esse culto insincero. Eu prefiro que vocês fechem as portas, porque vocês estão gastando o fogo do meu altar. Apaga tudo, fecha as portas, porque uma porta fechada é um culto melhor para mim do que uma
porta aberta sendo feito dessa forma como vocês estão fazendo. E Deus está dizendo assim, como seria bom se alguém de vocês se despertasse e dissesse, gente, vamos fechar tudo isso aqui, isso não vale nada para Deus. Deus não vai aceitar essas ofertas. Porque de fato ele diz o Senhor do Exército, eu não aceitarei as tuas ofertas. E Deus vai dizer o seguinte, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas para o meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor. Esse versículo aqui, né, ele tem uma tradução interessante, onde coloca o verbo no plural. Ou no plural não, desculpa, no futuro, né? E é muito interessante essa tradução, porque a gente entende que nesse período aqui não existia nações que adoravam a Deus de uma forma que Deus gostaria. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, os verbos no futuro, né, a gente vai entender que é algo que vai acontecer no futuro. E Deus está dizendo para o povo o seguinte, olha, vocês vão ver que do Oriente ao Ocidente, grande será o meu nome entre as nações. Em toda parte, incensos serão queimados e ofertas puras serão trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor do Exército. Um dia a gente já viu já, um dia a glória do Senhor vai encher toda a terra e todas as nações, a gente vai ver que todas as nações virão a Deus oferecer sacrifício e culto, adoração a Ele. Então a melhor forma de a gente traduzir e interpretar aqui esse texto, né? Versículo 12, mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, né? Como é que o povo diz que a mesa do Senhor é imunda e é desprezível quando eles fazem isso, quando eles trazem algo contaminado, né, para o culto ao Senhor? É interessante aqui que a gente vai perceber o seguinte, Deus, antes de receber o sacrifício, ele recebe a pessoa. Então Deus, ele não está interessado na tua oferta, Deus está interessado no teu coração, ele está interessado em você. É por isso que o Novo Testamento vai dizer o seguinte, olha, se você tem alguma coisa contra o irmão, não vá lá na frente para dar o seu dízimo. Resolva com seu irmão e depois vá, porque Deus primeiro vai sondar o teu coração, para depois Deus sondar a tua oferta, né? Então Deus primeiro ele aceita o ofertante, para depois aceitar a oferta. Versículo 13. E ainda dizem, que canseira, e ri dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, né? O povo estava cansado do culto, o povo estava lá no culto, né, sem querer estar, né, olhando para o relógio. Nossa, que demora, esse sacerdote aí não está muito demorado, eu quero ir embora, tenho minhas coisas para fazer. Né? Eles estavam sentindo canseira, né? E eles estavam rindo de algumas coisas. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e oferecem sacrifício, deveria eu aceitar em suas mãos? Pergunta o Senhor. Deveria eu aceitar? Pense direitinho. Olhe para os seus antepassados. Olhe para a lei de Moisés. O que é que a lei de Moisés diz? O que foi que eu instituí como critério para poder estar entre vocês? Foi a excelência. Porque todo esse ritual, todos esses animais, todos esses utensílios do templo apontam para o meu Messias, apontam para o meu filho que virá. São promessas futuras. Então vocês não podem fazer isso de todo jeito. E eu estou indignado com vocês. E Deus diz aqui no versículo 14, uma palavra forte. Maldito seja o enganador, que tendo o rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim o animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temível entre as nações. Deus está dizendo, maldito seja aquele que quer se promover diante das pessoas dizendo, olha, eu dou uma oferta muito boa para Deus, a minha oferta é assim, assada, quando na verdade a oferta não chega como aquilo que ele falou. Isso lembra a gente, sabe quem? Ananias e Safira, que diz assim, olha, eu preciso de oração para vender a propriedade, quando eu vender a propriedade, eu vou doar tudo para Deus. E eles vendem a propriedade e quando chega lá, eles colocam a oferta lá e dizem assim, está aqui o dinheiro da propriedade. Só que o que aconteceu? Eles prometeram algo, eles prometeram a excelência, mas eles esconderam uma parte da venda. E por conta disso, eles foram fulminados por Deus. Então, maldito é aquele que diz assim, olha, eu sei que eu tenho que dar tanto a Deus, eu sei que ele tem que dar o animal perfeito a Deus, mas eu vou oferecer, né, o defeituoso depois, de forma escondida. Maldito seja o enganador que, tendo um rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, sabe?
Diante das pessoas está aqui o meu saco de oferta, né? Está aqui, né? E depois você vai ver que a pessoa não ofereceu aquilo que deveria oferecer. Isso aí mostra, né, um culto, né, que é promovido com o coração impuro diante de Deus, e Deus está abominando isso aqui da parte do povo. E vamos entrar no capítulo 2. Gente, vamos entrar aqui no capítulo 2. Porém eu queria parar por aqui, tá bom? Queria parar por aqui, como falei, são muitas coisas interessantes nesse livro. E eu quero deixar então essa segunda parte para a nossa próxima aula, sexta-feira que vem, porque eu quero fazer uma leitura mais, né, discorrida, uma leitura mais comentada, e a gente poder ver alguns detalhes aqui desse livro que é muito interessante. Ainda vão vir muitos outros temas, né, como por exemplo a infidelidade, a questão do divórcio, a questão do dízimo, né? Então são temas interessantes que eu queria trabalhar com vocês de uma forma mais devagar. Então a gente já está aí já com 56 minutos de aula e eu não quero ultrapassar uma hora. Então vamos parar por aqui, tá bom? Então próxima semana Malaquias parte 2, né? Onde a gente vai trabalhar então o capítulo 2, 3 e 4 e conclui com a reflexão, tá bom? Então eu quero orar com vocês, espero que vocês possam ter aprendido bastante sobre esse momento aí de introdução e já início do livro do profeta Malaquias, amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse livro tão tremendo, tão especial, obrigado pela ousadia desse mensageiro do Senhor, que trouxe essa palavra confrontadora ao povo, que também fala muito para nós hoje, Deus, a igreja do Senhor. Nós somos a nova Israel, nós somos o novo povo do Senhor, Deus, e nós precisamos, Deus, avaliar como é que nós estamos tratando o Senhor através do nosso culto público, através do nosso culto privado. Pai, ajuda a gente, Deus, a dar ao Senhor que seja melhor, Deus, que o nosso sacrifício possa ser o mais perfeito possível, Deus, e que nós possamos ser agradados pelo Senhor. Deus, nós compreendemos, Deus, o teu amor por nós, que o Senhor tem nos amado desde o início, o Senhor nos amou mesmo antes de tudo, nós sendo ainda pecadores, o Senhor continua nos amando. Que esse amor possa ser correspondido também de nós para com o Senhor. Abençoa a vida de cada um que tem participado desse momento aqui junto aqui e nos ajuda, Deus, a colocar em prática aquilo que o teu Espírito Santo fala através do texto, através do professor Genilson, através dessa plataforma online. Deus, que nós possamos estar crescendo cada vez mais com o Senhor, Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, então não perca Malaquias, parte 2. Próxima semana vamos ver muita coisa interessante ainda a respeito desse livro, ok? Então, um forte abraço e um beijo no coração para todos vocês, em nome de Jesus.